Muito bem, gente. Então isso aí é para a gente ter um panorama do que são os computadores. Então, o que é a nossa disciplina aqui? Tá bom? Quais são os nossos objetivos? Eu quero que vocês saiam daqui sabendo mais sobre computadores do que um chofer de Facebook por aí, entendeu, gente? Eu quero alguma coisa além de Word, PowerPoint e e-mail, tá bom? Eu quero que vocês entendam qual que é a organização interna de um computador, tá bom? Mais do que o que se sabe por aí, tá? Então nós vamos ter uma primeira parte que é de construção de circuitos digitais para a gente entender um pouco das entranhas dos computadores. E para a gente ter também ideias da construção de algoritmos, certo? Da construção de métodos para transformação de informação. Nós vamos usar também uma ferramenta, o Scilab, tá? Que vocês vão utilizar na vida de estudantes, na vida profissional. O conteúdo está dividido em 3 partes, tá? Organização de computadores, ambiente e linguagem Scilab e uma última parte que é de algoritmos. Tá bom? A organização de computadores, ela tem o objetivo, aquilo que eu falei, dar ao aluno uma compreensão básica do funcionamento interno de um computador e introduzir o conceito de um programa armazenado. Então nós vamos ver códigos, nós vamos ver circuitos digitais combinatórios, que são circuitos cuja saída só depende das entradas que são aplicadas no mesmo momento. Vamos ver circuitos sequenciais, que eles têm memória e, portanto, a saída é uma função tanto da entrada que está sendo aplicada, como do que ficou armazenado nas suas memórias, na sua história pregressa. Aqui tem um exemplo de um circuito que faz uma soma. Aqui está um circuito, tá bom, gente? Isso aqui, ó, são 4 bits de uma das parcelas, certo? Aqui é a parcela B, aqui é a parcela A, e aqui está o resultado da soma, tá bom? Isso aqui, ó, é 3 em binário, tá bom? 1 é 1 em binário, tá bom? 3 mais 1 dá 4, que é 1, 0, 0. Bom, se eu alterar isso daqui, gente, ó, eu vou ter 3 mais 3, 6, que é isso que está representado aqui embaixo. Tá bom? Então isso aqui é um exemplo de um circuito do jeito que a gente vai ver aqui, tá bom? Circuitos para nós serão simulados, ninguém vai mexer com ferro de solda, fio para cá, nem fio para lá, não, tá bom? Nós vamos simular circuitos digitais. E esse aqui é um programa chamado LogSim, que a gente vai utilizar nessa fase de organização de computadores. Então nós vamos ver circuitos para temporização, para ter um controle de sequência de ações no tempo, tá bom? Vamos ver processadores, que são a parte mais importante dessa primeira unidade, vamos ver um pouquinho de linguagem assembly. Tá bom? Depois nós vamos entrar na linguagem Scilab. Tá bom? Então é o seguinte, nós vamos perceber que durante esse curso, certo, que a ideia de um programa é o quê, gente? É uma ordem que você dá para um computador. Tá bom? E um programa é uma comunicação de um ser humano com um computador. E a primeira parte nossa, a gente vai aprender a programar de uma forma muito próxima da máquina, certo? O que nos limita severamente a capacidade de programação, ou seja, a capacidade de dar ordens para o computador. Bom, nós vamos aprender, então, a programar em uma linguagem de alto nível, ou seja, onde a sua solução você consegue expressar de uma forma muito mais humana, certo? Mais próxima da forma como a gente resolve problemas. Tá? Então isso aí que é uma linguagem de programação, certo? Linguagens comuns aí são C, Java, Fortran, tá bom? Nós aqui vamos usar o Scilab porque ele é o mais usado aí. O Scilab ele parece com o MATLAB, que é a linguagem mais usada por cientistas e engenheiros, certo? Para programas pequenos ele é muito bom e tem tudo que a gente precisa para aprender a programar. Então isso aí é o que a gente vai ver, tá certo? Variáveis, comandos, matrizes, arquivos e funções. Bom, vou dar um exemplo do que é um programa aqui, gente. Tem um laboratório, acho que é de Atlanta, lá nos Estados Unidos, que eles ficam olhando o mar, certo? A batida das ondas do mar, certo? E eles ficam medindo, daquele jeito que a gente viu aqui. Você está mostrando a altura da onda do mar, certo? E anotando qual a altura que está a água naquele instante que foi amostrado. Tá? Então isso aqui, ó,
ele anota 30 vezes por segundo, tá bom? E tem 4.096 pontos aqui nesse arquivo chamado ondas TXT. Então, a gente tem informação desse jeito, a gente quer transformar essa informação, tá bom? A gente quer obter um gráfico, ou seja, a gente quer reconstruir a onda, bom? E a gente quer saber qual foi o nível maior e o nível menor que da água do mar. Tá bom? Como que a gente faz isso? Bom, a gente faz um programa, tá bom? Esse aqui é um programa que faz isso. Tá? Um programa é uma coisa escrita numa linguagem formal, sabe? Então é uma coisa cheia de detalhes, é uma coisa que você tem que se curvar às exigências da sintaxe do Scilab. Então aqui, ó, eu estou dizendo que eu estou usando dois módulos aqui, tá bom? Um chamado mínimo, outro chamado máximo. Aqui eu estou lendo o arquivo. Aqui eu estou construindo o gráfico. E aqui eu estou imprimindo os resultados, chamando aqueles dois módulos. Está vendo? Chamando o módulo mínimo e chamando o módulo máximo. Isso aqui a gente vai saber com detalhes depois. Tá certo? Isso aqui eu estou mandando imprimir o valor máximo e o valor mínimo. Aqui está o código para essas funções mínimo e máximo. Tá? Nós vamos ver daqui a pouquinho, não precisa se preocupar com detalhes, não, nós vamos entender um pouquinho como é que isso aqui funciona. Aqui está o gráfico que a gente obteve. Então, vocês reparam que com um programinha, com poucas linhas, a gente consegue ter essa transformação de informação que é muito útil. A terceira parte do curso, essa parte a gente trabalha com algoritmos. Certo? Essa terceira parte, se a gente tivesse estudado Scilab, Fortran, Java, C, seria a mesma coisa. Certo? São aspectos da programação, certo? Que são independentes de linguagem específica. Certo? A gente chama isso de algoritmos. São métodos para transformação de informação. Tá? E o objetivo aqui é dar a vocês uma cultura algorítmica. Certo? Vocês vão conhecer vários algoritmos que são famosos. E vamos examinar especificação de algoritmos, vamos examinar como é que você argumenta para dizer que seu algoritmo resolve efetivamente o problema que ele diz resolver. Bom, nós vamos estudar o aspecto de complexidade. Complexidade aqui é o uso de recursos computacionais, tá certo? Quanto tempo que ele demora para resolver um certo problema. Tá bom? Nós vamos ver algoritmos para colocar conjuntos de números em ordens, para pesquisar, para ver se um número está presente num conjunto. Vamos ver alguns algoritmos numéricos para encontrar raízes e solução de sistemas. Tá bom? E vamos terminar com barreiras de complexidade. Nós vamos ver que vamos ver problemas que a gente consegue definir e que a solução é difícil qualquer que seja o computador. Difícil no sentido que demora muito. Tá? Muito é séculos, milênios. Tá bom? Mesmo usando um computador daqueles grandões que a gente viu. Tá? E vamos ver também problemas aqui que a gente chama de indecidíveis, que são problemas que mesmo com o computador grandão você põe para rodar, você não sabe se ele vai terminar. Simplesmente, não é que demore muito não, você simplesmente não sabe se ele algum dia vai terminar. Vamos dar uma olhada aqui o que é um algoritmo. Tá bom, gente? Um algoritmo é uma receita, tá bom? É uma sequência de operações que você sai da informação de saída e chega na informação de entrada e chega na informação de saída. E um programa é uma implantação de um algoritmo. Vamos ver aqui aquela função mínima, aquele módulo de software que eu coloquei lá para o mínimo. Certo? Como é que você acha o mínimo de um tantão de números? Bom, se você tiver um conjunto feito esse daqui, a gente dá uma olhada e é 8, pronto. Certo? Você varre todos esses números aqui e afirma que é o 8 sem qualquer dúvida. Tá? Nós temos aqui 10 números. Gente. Agora, se a gente tiver 50 mil números, gente, dá para dar uma olhada em 50 mil números? Não tem jeito. Então, não tem como. Certo? Então, o que a gente tem que fazer? Nós temos que ter um método que, quando executado, pela construção daquele método, a gente confia no seu resultado final e fala, não, efetivamente, eu encontrei o menor desse 1 milhão e tantos números. Então, vamos ver para esse caso aqui de achar o mínimo. Como que a gente faz? Tá? Tem uma coisa que está presente também o tempo todo aqui na computação, é o seguinte, vamos começar pelo mais simples. Muitas vezes, ridiculamente simples. Bom, então, achar o mínimo eu não sei de um conjunto qualquer. Mas, para achar o mínimo de um conjunto com um elemento, isso nós sabemos. Não? O menor elemento presente num conjunto de um elemento é o seu único elemento.
Tá bom? Bom, então esse é um ponto de partida. Então agora, o que que eu quero? Eu quero crescer isso um pouco. Eu quero supor, assim como a gente faz naqueles algoritmos, naquelas provas por indução, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, eu vou supor que eu já conheço o menor nos K primeiros elementos desse conjunto. Eu quero saber se eu consigo encontrar o menor, não do conjunto inteiro, gente, eu vou aos poucos, o menor dos K mais 1. Eu já sei de K, eu quero ver se eu consigo aumentar o tamanho do conjunto do qual eu conheço o mínimo para K mais 1. Tá? Vou dar um pequeno passo. Bom, isso é muito fácil, tá bom? Você já sabe o mínimo dos K primeiros. Você compara com o elemento de ordem K mais 1, entre eles o que for menor é o mínimo entre os K mais 1 primeiros. Bom, assim, ó. Tá? O menor entre 39 e 39 é o 39. Então, pronto, eu já sei qual que é o menor nesse subconjunto aqui de tamanho 1, que contém um único elemento. O que que eu faço? Comparo o 24 com o 39. 24 é menor que 39, não é? Então, o 24 é o menor, eu já conheço então, tá bom, gente? O menor dos dois primeiros elementos. O que que eu faço agora? Comparo o terceiro elemento com o menor que eu já conhecia. 50 é maior, não é? Então, eu continuo considerando o 24 como o mínimo. Bom, gente, então assim, ó, gente, eu vou indo até chegar no fim do meu conjunto de números. Bom, esse exemplo aqui eu fiz só os 6 primeiros passos do algoritmo para um conjunto de 10 números, mas eu acho que dá para vocês acreditarem que usando esse método eu consigo achar o menor entre 1 milhão de números. Bom, então o que eu tenho que fazer? Eu consigo fazer isso também à mão, tá? Mas 1 milhão de números é capaz de eu morrer antes de eu chegar lá. Qual que é a ideia? É que você consiga programar esse algoritmo. Você faz um programa e os computadores são rápidos. Tá bom? Então você acha, se você apertar Enter aqui, você acha o menor entre 1 milhão de números sem perceber o tempo que demorou.